Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos falando sobre o livro de Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento. Mas quem foi Tiago? Você sabe? É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Se você estudar o Novo Testamento muito calmamente, você vai observar 5 Tiagos no Novo Testamento inteiro. Mas quem foi esse que escreveu a carta de Tiago às 12 tribos dispersas? Eu vou dizer, ele foi o irmão de Jesus. A tradição acredita que esse Tiago foi o mesmo que viu Jesus ressuscitado. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus apareceu ressuscitado a mais de 500 irmãos. Apareceu primeiro aos discípulos, aos 12, depois ele apareceu ao seu irmão Tiago. Ele apareceu a ele como ressuscitado. Acredita-se que Tiago e toda a sua família não acreditavam que Jesus era o Messias. E só passou a acreditar que Jesus era o Messias após a sua ressurreição. Acredita-se que Tiago era uma pessoa muito entendida da Bíblia. Pela sua carta, a gente vai observar, ele sabia muito da tradição, muito estudioso, e talvez isso tenha causado a sua descrença em Cristo Jesus. Sobre a família de Jesus, sobre os irmãos de Jesus, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Tiago, que depois a gente vai observar ele no livro de Atos sendo o líder da igreja. Ele não era um dos 2 Tiagos que foram discípulos de Jesus, um dos 12, né? Ele não foi aqueles 2 Tiagos, era um outro Tiago, esse sim, irmão de Jesus. Mas depois de se converter, ele passou a ser o líder da igreja em Jerusalém. Pasmem, muitos acreditam que o líder da igreja em Jerusalém era Pedro. Não é, Pedro era uma das referências, mas o líder verdadeiro era Tiago. A gente vai observar isso no livro de Gálatas, no livro de Atos, muito a gente vai perceber que Tiago era o grande líder da igreja em Jerusalém. Era ele que estava ali, o irmão do Senhor que cuidava de todas as coisas. Mas se você sabia que Tiago, esse nome não é de origem hebraica. Esse nome não existe na Bíblia. Na verdade, o nome de Tiago era um nome muito comum, já que tinham 5, né? A gente vai observar que tinham 5 no Novo Testamento. A gente vai perceber que quem é esse Tiago, então? Que é um nome muito comum, já que esse nome não é hebraico. Como assim existia no ambiente da Judéia, no ambiente da Galileia, 5 Tiagos e esse nome nem existia, esse nome nem hebreu é. E eu vou explicar rapidinho para vocês. Isso era uma grande curiosidade que eu queria deixar nesse vídeo, né? O nome verdadeiro de Tiago, como um nome comum, era Jacó. Jacó é o Tiago. Tiago significa Jacó. Jacó é um nome muito comum. Até os dias de hoje, existem muitos judeus que se chamam Jacó. Ou, né, falando em hebraico, Yaakov. Yaakov era um nome muito comum, né? Tem muito judeu hoje ainda que se chama Yaakov. E Tiago se chamava Yaakov, um nome muito comum, natural para dar um filho, né? Então Jacó era o nome verdadeiro de Tiago. Mas como é que ele passou a se chamar Tiago? Quando foi traduzido, e muitos nomes foram traduzidos para o latim, né? A Vulgata, que traduziu a Bíblia grega para o latim, ela traduziu os nomes também, por isso que o nome de Jesus, Jesus, no latim, passou a ser Jesus. E ele é Yeshua no normal. E o Tiago é a mesma coisa, né? Ele passou de Yaakov, no latim, Iago. E aí quando chegou nas línguas mais hispânicas, ele passou a ser o Santo Tiago. E depois, Santiago. E por último, Tiago. Então a tradição cristã foi alterando o nome dele com o tempo e depois nós conhecemos ele na tradução portuguesa como Tiago. Mas na verdade o nome dele era Jacob. Isso é uma curiosidade, não muda em nada nosso entendimento, né? Não faz dele alguém especial demais ou que a gente precisa voltar à tradição e chamar ele de Jacob ou de Jacó, assim como também não precisamos chamar Jesus de Yeshua, né? Mas se você quiser chamar, tudo bem, mas não é só questão meninice, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas, muitas tradições aí que gostam de chamar os nomes originais, que os nomes originais têm mais poder do que o nome verdadeiro. Na verdade, o nome de Jesus tem poder em todas as línguas porque ele é o Cristo de Deus. Então nós devemos chamar também, em vez de chamar de Cristo, chamar de Messias. Se você quiser chamar Yeshua, chama Messias, ou Yeshua HaMashiach, que se você quiser chamar em hebraico, mas também aprenda a falar em hebraico, se você quiser transformar essa regra toda, então fale em hebraico, leia a Bíblia em hebraico, faça cultos em hebraico, se você quer usar essa tradição, porque é a mesma ideia, né? Então isso só passa de meninice, amadureça, cresça.
é só uma curiosidade, isso não faz diferença nenhuma para nós. Pode continuar chamando de Tiago, que não tem diferença nenhuma. O importante é você ler a carta dele, entender o que ele está querendo dizer, o porquê que ele escreve as 12 tribos e por que ele escreve aquilo que ele está escrevendo, né? Não entre em considerações, pare de ser um menino e comece a crescer em Cristo Jesus e amadurecer e abençoar as outras pessoas com aquilo que você tem aprendido de Deus e passe às outras pessoas como luz que você foi chamado para ser. Que Deus abençoe você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a família de Jesus, já que eu chamei aqui o Tiago de irmão do Senhor ou um dos irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos, sim, queridos. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo.